Bom dia, tudo bem? Vamos fazer a nossa agenda de reforma íntima do dia 22 de julho de 2025. Reflexão e vivência em torno do Evangelho. Eis o que quer dizer esta parábola. A semente é a palavra de Deus. Lucas 8, 11. Meta do mês: combater o egoísmo, inveja, ciúme e maledicência. Retenhamos em nossos lábios qualquer palavra mordaz que esteja prestes a ser proferida, porque de tudo isso depende a nossa felicidade. Leon Denis, no livro Depois da Morte. Meta do dia: não passar adiante fatos desagradáveis, boatos ou suposições maldosas a respeito de ninguém. Sugestão para sua prece diária: prece rogando auxílio ao anjo da guarda para combater a maledicência. Graças a Deus, bondoso Jesus, nós queremos nesse momento agradecer pela noite que abrigou o nosso corpo. Queremos colocar em tuas mãos, Jesus, tantos irmãos que não tiveram colchão, não tiveram cobertor para aquecer seu corpo físico. Que possam ser encaminhados a esses irmãos, anjos da caridade, para auxiliá-los nos dias que se encontram frios. Amado Mestre Jesus, nós queremos rogar que nos ajude a combater em nós a maledicência, os comentários desagradáveis, fofocas, que machucam, que magoam, que causam danos. Fica conosco, Jesus. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, daqui a 19 dias nós vamos começar o curso Conheça o Espiritismo. Vem estudar com a gente. Allan Kardec, no livro dos Médiuns, nos fala que o Espiritismo é toda uma ciência, toda uma filosofia, e nos chama a conhecê-lo com profundidade através dos estudos, os estudos sérios, para nos ajudar a compreender que nenhuma ciência na Terra não precise de estudo. Todas elas precisam ser estudadas e aprofundadas. A mesma coisa se aplica ao Espiritismo. Então, venha estudar o Espiritismo, dia 9 de agosto. A Casa Espírita Amigos da Paz está sediada em Alta Floresta, Mato Grosso, no bairro Jardim Primavera, no final da Avenida Brasil. Mais esclarecimentos, entre em contato com a gente pelo WhatsApp 66 984 66 7110. Meus amigos, hoje às 8 horas da noite nós teremos a nossa reunião pública em nossa casa espírita. O tema da nossa reunião: a porta estreita. Venha estudar o Evangelho conosco. Meus amigos, nós estamos estudando o livro O Caminho Oculto. Essa obra foi psicografada pelo médium Chico Xavier e ditado pelo espírito Veneranda. Nós estamos estudando a história do menino Leonardo, que queria conhecer Jesus. Então, é uma história interessante, direcionada para o público infantil e juvenil, mas de grande valia para todos nós. E hoje nós vamos para o capítulo 11, a refeição. Logo após, entrou Leonardo em casa, onde esperou o pai
para o almoço. Nem sequer olhou para a sua mamãe, que ia afobada de um lado para o outro, atenta aos preparativos da refeição. Temendo o serviço, fechou-se no quarto até que a voz materna se fizesse ouvir à porta, chamando-o carinhosamente. O pai já havia chegado, preparando-se para o almoço. Viera suado, mas prazenteiro, carregando 2 cestos pesados de morangos, cenouras, bananas e abacaxis. Leonardo, porém, mantinha-se distante de qualquer expressão de conhecimento e nem se dignou de reparar as frutas. Posta à mesa em toalha muito limpa, debalde sua mamãe lhe recomendava compostura e silêncio. O menino choramingava entre lamentações e palavras feias. Onde está o meu bife? Reclamava, gritando em vista da ausência da carne. Sirva-se dos ovos, meu filho, dizia sua mamãe, carinhosa e boa. Não quero, não quero! Exclamava o filho ingrato. As cenouras e batatas estão excelentes, acentuava a senhora com desvelo. O pequeno malcriado, no entanto, longe de corresponder à bondade dos pais, abandonou a mesa precipitadamente, dirigindo-se para a cozinha, onde bebeu quase 1 litro de leite às escondidas. Espírito veneranda. Meus amigos, quantas vezes nós por não querermos auxiliar, a gente finge que não é com a gente. Às vezes a gente vê um copinho no chão e, depois a zeladora, os serviços gerais pega. Eu não vou pegar, não é meu serviço. Então a gente sempre vai e se esquivando. E a questão aqui do menino Leonardo é que ele é preguiçoso, ele é mal criado, mal educado. E muitas vezes crianças dessa natureza são educadas pelos pais. Então, às vezes, precisa de ter ali uma corrigenda para que ele possa aprender a desenvolver esse querer em auxiliar, de compreender o quanto é importante o trabalho na vida. E às vezes a gente vai deixando, ele ainda é novo, ele vai aprender, e a gente vai se esquivando do processo educativo dos nossos filhos. Aí se torna uma criança rebelde lá na escola, dando trabalho para os professores, que muitas vezes tem que fazer o papel do pai e da mãe, que não é competência e nem atribuição do professor. E aí o pai e a mãe passam a mão na cabeça dos filhos. Coitadinho, né? Muitas vezes a gente percebe nas crianças que a gente atende na casa espírita, aquela barda, né? A criança bardosa, ela é reclamona, fala que está com dor de cabeça, fala que está com isso, está com aquilo. Às vezes pode ser até verdade, mas às vezes é uma maneira que ela cria para poder não auxiliar, não trabalhar. Porque são pequenos serviços, desde catar o papel que caiu no chão, de às vezes a sujeira do lápis durante quando vai fazer apontar o lápis. Então são várias tarefinhas pequenas que às vezes a criança fica criando, tentando tirar o corpo fora. E aí é preciso intervenção nesses momentos de auxílio a esse espírito, para ir podando desde pequeno as suas más inclinações.
Então é importante ter esse hábito. E depois fica adulto, fica um adulto que sacaneia os outros, um adulto que fica bulinando os outros, fica agredindo os outros na internet, difamando as pessoas na internet, causando danos grandiosos à sociedade por meio de corrupções de tudo quanto é natureza. Porque nós, lá, quando tivemos a oportunidade de ajustar, a gente não ajustou, negligenciou. Então, meus amigos, é importante nós, agora que já estamos na condição de adultos, percebeu que tem uma tarefinha, não precisa a gente esperar ser pedir, ô fulano, você me ajuda aqui? Vamos nos colocar a serviço. Às vezes você está ali preparando um legumes para fazer a sopa. Ah, vou auxiliar, eu estou sem fazer nada. Então, auxiliar. Ah, o chão está sujo, a pessoa não veio, ficou doente, não conseguiu chegar, teve um filho doente, está sujo o ambiente. Vamos arrumar, organizar, preparar o ambiente. Não é a função do outro, porque existem funções específicas que é só da outra pessoa. Mas tem funções que todos nós conseguimos fazer. Ah, a merendeira não veio hoje fazer a merenda da escola. Então, nós vamos, entre os professores, organizar para fazer a merenda. Olha, a babá não veio, como que a gente vai fazer? Então, a gente vai se organizando nessa questão. Olha, tem um prato sujo, eu vou lavar o prato, enquanto a minha esposa está preparando o almoço ou o jantar, ou vice-versa, mas às vezes a gente quer ficar como um rei, né, espojado no sofá e não faz a tarefa. E vai cansando a pessoa, vai pesando para outra pessoa. Então é importante nós aprendermos a nos colocarmos a serviço, a auxiliar sempre e não ser um preguiçoso como o espírito, como esse menino da história que o Leonardo, que fica esquivando de tudo e reclamando de tudo, porque ele não quer trabalhar. Podemos ver desde o primeiro capítulo, quando começa a depois, claro, que ele tem um encontro no sonho com Jesus, ele sempre vê coisas erradas, mas ele não quer avisar o pai, não quer auxiliar ninguém, porque senão vai sobrar para ele. Ele vai ter que ajudar a fazer. Então é um menino preguiçoso. Então, às vezes, a gente vê que tem coisa para fazer, mas a gente não auxilia. Então, meus amigos, que a gente possa, de fato, ir construindo no nosso mundo íntimo esse desejo de não querer ser só servido, mas também de servir, de auxiliar em todas as tarefas que nós temos condições de auxiliar. Então, vamos fazer prece? Graças a Deus, amado Mestre Jesus, nós queremos, nesse momento, colocar em tuas mãos todos aqueles irmãos que retornaram para a pátria celestial. Pessoas queridas, pessoas amadas pelos seus familiares e aqueles que a gente nem conhece, que nunca ouviu falar, muitos que foram enterrados, seus corpos como indigente, que esses irmãos possam receber também nesse momento a nossa prece. Olhe, Jesus, por aqueles que voltaram para o mundo espiritual com muita mágoa, com muito ressentimento, com muito ódio, que esses irmãos possam ter suas mentes e seus sentimentos modificados, com auxílio dos seus anjos da guarda, que sempre estão ao seu lado, auxiliando e amparando. E olhe, Jesus, pelos seus irmãos que aqui ficaram, seus entes queridos, seus familiares, para que, ao sentirem saudade, possam vibrar no seu íntimo muito amor por esses irmãos que retornaram
à pátria celestial. Fique conosco, Jesus. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, tenhamos um bom dia, fiquemos em paz e que Deus nos abençoe a todos.